Piscou, gravou. Então, família, só salvinho. Quem tá falando aqui é eu mesmo, Ruivinho Motoboy. Viemos gravar mais um dia pra vocês aqui. Desde já agradeço a cada um de vocês por estar assistindo o vídeo aí. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like aí, que é muito importante para o canal. Então, família, hoje viemos falar de um assunto meio que está rodando o Brasil, meio constrangedor, que é esse coronavírus. Infelizmente está atrapalhando a vida de muita gente, atrapalhando a vida e levando a vida de muitas pessoas, né? Quantas pessoas ao redor do mundo já não foi morar com o Papai do Céu por causa desse coronavírus aí. É complicado, família. E é tipo assim, as pessoas ficam falando: ah, fica em casa, fica em casa. Quem pode ficar em casa, família? Com certeza, fica em casa e evita levar doença para dentro de casa, evita contaminar os seus parentes, seus entes queridos. Mas quem infelizmente não tem essa possibilidade, igual eu trabalho de motoboy e igual eu falei no vídeo anterior, eu trabalho por comissão, entendeu? Tipo assim, se no dia eu não fizer nenhuma entrega, eu não recebo nada. Infelizmente eu não posso ficar dentro de casa, porque infelizmente as contas não esperam. O governo deu esse auxílio aí de R$600 aí, mas eu sou carteira assinada, também não posso receber. Então fica complicado ficar dentro de casa, porque as contas vai só embolando e se embolar é pior, né, família? Então a gente sai pra rua protegido pelo Senhor, e a única coisa que a gente pode fazer é prevenir, né? Lavar as mãos com álcool em gel, evitar tocar os olhos, o nariz, a boca. Chega em casa, tira o sapatinho lá de fora, já deixa seu chinelinho num cantinho reservado lá fora. Chega, tira o tênis, calça o chinelinho, já vai direto pro banho pra evitar levar esse problema pra dentro da sua casa. Ó, LEDzão cabuloso. Entendeu, família? Então é isso aí. Vamos, quem pode ficar em casa fique, quem não pode tomar as precauções, porque tá matando muita gente. Olha você ver como é que isso aqui, ó, pra quem conhece BH, é a Avenida do Contorno aqui, Pedro Cristina, na verdade, né? Isso aqui, esse horário, agora são 9h30, 10 horas mais ou menos. Isso aqui não tem nem como você andar, de tanta gente, tanto carro, tanta moto. Isso aqui é só corredor, corredor, corredor. E vocês veem como é que tá aí, ó. Poucos carros, nem trânsito. E cada dia que passa, as pessoas estão voltando. Parece que tá começando a voltar ao normal, sabe? Só que, na minha opinião, quem é a minha opinião na sociedade, né? Mas é muito cedo para as pessoas começarem a voltar a trabalhar, porque o vírus ainda está muito presente. Também abril ainda. Diz que esse vírus vai ficar aí até no mínimo junho. Então eu acho muito cedo para as pessoas voltar a trabalhar. Quem pode ficar em casa, né? Hoje o centro de BH já estava bastante movimentado. As lojas estão fechadas ainda porque o presidente, dependendo do nosso presidente, estava todo mundo trabalhando. Mas enfim, nosso prefeito aqui de BH, o Alexandre Calil, ordenou que todas as lojas fechassem e que todo mundo ficasse em casa, entendeu? As lojas estão todas fechadas ainda, mas as pessoas estão começando a sair,
de casa. Porque querendo ou não, né, família, a gente sabe que é complicado ficar dentro de casa. Primeira semana é tranquila, segunda semana já é apertado. E nós vamos pra, acho que é quarta semana já de quarentena aqui em BH. Aí as pessoas já começam a ficar loucas. Ainda mais o brasileiro que é acostumado com farra, né? Mas é isso aí, família. Estamos aqui na luta contra o coronavírus. Ó, pra você ver, ó. Ei, BH. Ei, BH. Complicado. Não adianta nem xingar não, porque é pior. Perder a gente não deve perder a bênção da gente, né? Porque vou nas mãos de Deus e pedir ele bênção, pedir ele proteção. Aí tá vendo, família, igual eu falei com vocês, algumas partes já tá, o trânsito já tá mais apertado, tá vendo? Igual aqui já é mais centrão, ó. Aí aqui já tá mais daquele naipe já, daquele, como é que eu falo? Mas mais engarrafado, né, que eu posso dizer. Então é isso aí, família. O assunto hoje é um assunto mais direto, que era a questão do coronavírus. Expressar a minha opinião sobre o coronavírus. Então é isso, família. Quem pode ficar em casa, fica. Quem não pode, vai trabalhar, mas tente tomar o máximo de precaução possível, ó. Já tomou um pulão ali. O máximo de precaução possível, a não levar essa doença para dentro de casa. E outra coisa também muito importante, se você tá sentindo alguns sintomas, aí sim, não sai de casa por nada. Fica na quarentena, fica isolado, para não espalhar mais essa doença do que já tá. Beleza, família? Eu queria pedir para vocês uma coisa. Se algum de vocês que estiver assistindo esse vídeo sabe onde é que vende um microfone para GoPro 4, porque eu tô tendo que gravar o áudio pelo meu telefone e depois juntar com o da câmera, entendeu? Só que é complicado para achar esses microfones. Então quem souber aí algum lugar que vende microfone que seja de GoPro, vai avisar a gente. Pode comentar aí no vídeo, que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Então é isso aí, família. Já estamos chegando aqui na entrega. Vamos terminar de chegar lá, né? Bom que vocês verem o local da entrega. Pera aí, tchau, pera aí. Aqui é o bairro São João Batista, perto do Horto, estádio na verdade do América, mas aonde o Atlético manda seus jogos. Vou mandar um grauzinho aqui nessa rua. Tô aprendendo ainda, grauzinho meu é só de primeira. Fraco, né, família? Olha, não tem nenhuma VT aqui. Deixa eu virar ali primeiro. Esses bairros pequenininhos assim, ó. Mas aqui é ruim de rua de pedra, cheio de carro. Então é isso aí, família. Se inscreva já no canal. Já deixa seu like aí. Não perca tempo. E é isso aí. Muito obrigado por tudo, por ter assistido o nosso vídeo. E é isso aí, família. Um ótimo dia a todos. E todo mundo se prevenir na motoca. Tá suja, criança, hein? Você tá doido. Então é isso aí, família. Vamos todo mundo se prevenir e acabar com esse vírus para nossa vida voltar ao normal. A entrega na obra. Então é isso aí, família. Muito obrigado e fui!